Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Escola Municipal Geraldo Sorg. A Prefeitura de Mogi Guaçu dá início a um importante momento de participação cidadã, a abertura da audiência pública de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Mogi Guaçu, o PDDI 2025 a 2035, aqui em Martinho Prado Júnior. Mais do que um instrumento de planejamento, o plano diretor é um caminho que define como nossa cidade vai crescer e se desenvolver e garantir a qualidade de vida para as próximas gerações. É nele que projetamos o futuro urbano, a mobilidade, o meio ambiente, o desenvolvimento econômico e a organização dos espaços da nossa cidade. Este é um convite para que a população participe, opine e construa junto aos próximos passos de Mogi Guaçu. Uma cidade forte se constrói com diálogo, planejamento e visão de futuro. Mogi Guaçu pensa hoje para transformar o amanhã. Desde já gostaria de agradecer imensamente a Maria Cláudia, diretora da Escola Municipal Geraldo Sorg, por ceder o espaço e nos acolher com tanta generosidade. Agradecer ao secretário de Planejamento Urbano de Mogi Guaçu, Eduardo Schmidt, nosso muito obrigado. Também a presidente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu, Fernanda Vendramini, ao prefeito Rodrigo Falsetti, ao vice Major Marcos Tucumantel, toda a Câmara de Vereadores, agradecer ao nobre vereador Alex Tailândia. Neste momento, convido à frente Gustavo Lisenmayer, arquiteto, urbanista e coordenador da equipe consultora do Plano Diretor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo, sou arquiteto. Estamos, se fosse Pix estava bom. Estamos num processo de revisão do plano diretor, tá? E a gente vem em uma ocasião especial aqui no distrito de Martim Prado para democratizar a discussão do plano diretor que muitas vezes fica em determinadas regiões mais centrais da cidade. Então, em respeito à discussão, principalmente da área rural, a gente hoje vai estar apresentando aqui informações um pouco mais focadas no que está para a área rural do município. Lembrando que amanhã nós teremos a audiência pública no centro da cidade, vai ser um pouquinho diferente o enfoque, que daí o foco vai ser um pouco mais o centro, a parte urbana da sede, tá? Mas, em linhas gerais, para explicar, né, o andamento e o processo do plano diretor. Então, basicamente, a gente vai buscar alinhar o que é um plano diretor, para quem não tem contato, quem não conheceu, né, quais são as etapas, como é que esse trabalho que vem sendo feito está sendo desenvolvido, né, suas etapas, as suas datas limites, né, e documentos disponíveis. É importante lembrar que o plano diretor ele é produzido, ele tem uma produção de documentos de interesse e de contato e domínio público, né? A gente vai também trazer algumas bases, né, do processo de discussão, principalmente do que chegou o diagnóstico, as propostas e tudo mais. Então a gente já vem andando aí há um bom tempo nas discussões do plano. Apresentar algumas dessas propostas mais focadas na área rural, como eu falei, né, nos distritos. Trazer quais são as minutas que ao final desse processo viram legislações, vão virar leis, tá? Quais são elas que a gente vai tratar. E também deixar claro que é um processo participativo, né? Deixar claro os canais de comunicação para as contribuições dentro do processo como um todo. Então, até o último momento, até a última audiência pública, o plano diretor é um processo em construção contínua que a gente vai fazer toda uma movimentação municipal para decidir qual é a cidade, né? Qual é a Guaçu que todo mundo quer para os próximos 10 anos. Só para a gente alinhar, é uma audiência pública e organizar, né? São várias pessoas e talvez queiram estar interessadas, né? Vocês já estão interessados, por isso estão aqui, mas para que a gente possa ter uma ordem nas manifestações, questionamentos, é um acordo, né? Se possível, coloca o celular no mute ou deixa ele desligado para focar.
A gente tem uma série de informações que a gente vai apresentar desse processo, então a gente pede a gentileza das perguntas ficarem para o final, a gente faz alternadas as perguntas, as pessoas fazem uma manifestação por 2 minutos. A gente não vai falar de futebol, não vai falar de religião, mas nós vamos falar de política pública de planejamento da cidade para os próximos 10 anos. Então, assim, o cuidado também de entender que algumas pessoas podem falar ou defender uma coisa que é totalmente diferente do que eu acredito, mas é o momento e é o espaço das pessoas contribuírem, falarem, a gente ouvir, né? E às vezes podem concordar ou às vezes discordar, mas esse é o processo. A gente tem que ter uma escuta e ouvir todos para que a gente possa ter o melhor trabalho dentro desse processo. E ao final, tá? A gente vai então abrir as manifestações, a gente dá 2 minutos, se a pessoa quiser falar de novo, não tem problema, a gente vai abrindo inscrições para as pessoas se manifestarem. Bom, o Plano Diretor de Mogi Guaçu é um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, é uma revisão do plano já existente dentro do município, tá? E o que é um Plano Diretor? Ele é uma estratégia de planejamento estruturada para os próximos 10 anos. Existe uma lei, que é uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, e ela coloca como que nós devemos desenvolver um plano diretor. Então, o plano diretor ele tem algumas premissas, tá? É a lei mais importante depois da lei orgânica do município, tá? E ele tem que planejar principalmente a questão territorial para os próximos 10 anos, garantindo uma série de cuidados, moradia digna. E o que é moradia? Moradia, quem está aqui no distrito, é ter uma escola de qualidade, é ter rua pavimentada, não é só casa e teto. Então, moradia digna vai para uma série de outros serviços públicos, mas mobilidade, questão ambiental, direito a ter emprego, renda, há uma série de questões que trabalham nisso, né, desses serviços públicos. E dessa forma, o plano diretor ele vai buscar estruturar um crescimento ordenado, harmônico para esses próximos 10 anos da cidade. Ao final, como eu falei, é uma legislação, essa lei vai estabelecer quais são seus princípios, porque dela pode vir várias outras questões. Pode vir uma lei de calçadas no futuro, pode vir uma outra legislação que ajude a atrair empresas no município. Então ela tem princípios, objetivos e diretrizes de planejamento territorial nos vários setores, tá? E o plano diretor, ele é construído com a comunidade, debatido, mas ele é uma lei que vai para a Câmara de Vereadores e que tem que ser aprovada. Então ela passa por uma série de momentos de discussão. E ela também tem que cumprir uma coisa que a Constituição fala, que é a função social da cidade e da propriedade. Então, o plano diretor ele tem que estar atento às questões necessárias no município, né, para evitar que tenha um terreno baldio que não está sendo construído no meio da cidade, numa área importante, e gente morando na beira do rio, em lugar inadequado, por exemplo, né. Então, isso é uma das questões que a Constituição do Brasil coloca ao município e ao plano diretor, definir a função social da cidade e a função social da propriedade. Se Iguaçu precisa ter indústria, se o perfil é de indústria, que tipo de indústria? Qual o tamanho dela? Que tipo de emprego gera? Que tipo de escola vou precisar? Que tipo de creche ou saúde ou escola é necessário para suportar só esse exemplo da questão industrial, né? E assim a gente vai distribuindo para uma série de outras questões e fatores. Basicamente, o plano diretor ele foi dividido em 4 etapas, tá? A primeira dela foi o plano de trabalho, como é que a gente vai fazer, é um processo bastante detalhado, né? Então a gente divide em várias etapas, né? A segunda etapa já foi objeto da audiência pública que aconteceu na Câmara de Vereadores, foi apresentar o diagnóstico. Para a gente propor o que vai acontecer para a cidade nos próximos 10 anos, a gente tem que entender o que essa cidade está. Então, para eu saber o que Iguaçu quer para os próximos 10 anos, a gente tem que entender Mogi Guaçu os últimos 10 anos, que foi o prazo e o tempo do plano diretor. Essa etapa é a etapa do diagnóstico.
E ela é feita por técnicos da prefeitura, consultores, como fomos nós ganhadores do processo de licitação, como também ouvir a população, tá? Aos queixames, porque uma coisa é eu estar aqui do lado do balcão e eu estou ofertando vaga na escola, serviço para dentista, posto de saúde, de um lado do balcão. Mas e o cidadão que está do outro lado do balcão e que pode necessitar ou pedir um tipo de serviço e não está contente? Então a gente também tem que escutar, ouvir o que a população tem a apontar. E nós estamos, tá, na terceira etapa. Com base nesse diagnóstico que foi apresentado lá em setembro do ano passado, na Câmara de Vereadores, a gente veio desenvolvendo junto com a equipe da Prefeitura em uma comissão de acompanhamento. Importante também colocar, na audiência pública na Câmara de Vereadores, foi oportunizado que outros atores que estivessem interessados em participar da revisão do plano pudessem se manifestar. Foi criada então uma comissão de acompanhamento do plano e a gente vem discutindo com a equipe técnica, comissão, essas propostas que vão basar a criação, a correção, a atualização das legislações. E ao fim do processo, pelo menos com a Prefeitura, nós vamos ter uma série de leis, que é a etapa 4, que aí a gente vai estar discutindo essas legislações. Então aqui, basicamente são os vários momentos, né? Etapa 1, etapa 2, estamos na etapa 3, das discussões das minutas de lei, e em setembro nós tivemos uma oficina comunitária e uma audiência pública em que a etapa do diagnóstico foi apresentado para todos. E agora a gente está no segundo momento. Amanhã cedo também na Associação Comercial vai ter uma oficina comunitária para discussões do plano e depois de noite audiência pública. E a etapa que vai resultar essas discussões, essas propostas, são 4 leis. A lei do plano diretor, que é a lei com diretrizes, objetivos, né, princípios, ou seja, ela vai organizar uma série de questões de política, de mobilidade, de educação, de esporte e lazer, de emprego e renda, aonde pode ou não pode construir, que altura que faz, que pode em qual região da cidade, etc. A lei do perímetro urbano, porque no Brasil existe uma coisa que é o seguinte: por que Martim Prado aqui tem essa densidade, e se a gente andar 2 quilômetros para lá, a gente vai chegar e vai estar campo? Porque em algum momento, prefeito, vereadores, tendo um plano diretor ou não, foram lá e estipularam um perímetro, tantos metros por tantos metros, tal, aqui vai ser o distrito, e ali no distrito você faz investimento público para escola, asfalto. Então você permite o lote estar menor, vender esse lote em tamanho menor, recolher IPTU para ofertar serviço. E é assim que o poder público no Brasil consegue fazer investimento. Porque você não vai abrir uma escola lá no meio da área rural que não tem distrito, não vai ter gente, vai ficar pulverizado o investimento. Então os perímetros urbanos, os vários que existem, eles também fazem parte disso porque eles direcionam os investimentos públicos, né? E aonde acontecem as atividades urbanas também dentro de uma cidade. Se eu vou abrir uma farmácia, eu não vou lá no meio da área rural fazer debaixo da árvore uma farmácia, não vou vender nada para ninguém, é lógico isso, né? Então o perímetro urbano, ele é o que direciona os investimentos públicos, inclusive captação de recursos, governo federal, estadual, entre outros. Tá? A gente vai ter também uma minuta de lei de uso e ocupação do solo, aonde que eu posso construir prédios mais altos, aonde que eu vou ter residência, aonde eu posso ter indústria, aonde eu vou ter que preservar a área verde por causa de questões ambientais, aonde vai ter abertura de rua ou não. Então é no zoneamento, uso e ocupação do solo, junto com o parcelamento, que é o tamanho dos lotes, aonde eu vou ter as ruas, é que define a construção da cidade. Essas 4 leis é que vão estar sendo revistas nessa revisão do plano diretor, que vai ser o final do processo. Então, rapidamente, nessa audiência pública, conforme a lei do Estatuto da Cidade coloca, 15 dias antes, publicamos os documentos que estão no site da Prefeitura. Se você vier no site da Prefeitura e procurar plano diretor, tem vários logos escritos lá, vai ter uma página específica, tá?
E aqui embaixo, tá? Mogi Guaçu, SP Gov BR, você vai ter os documentos que a gente está discutindo, tá? Então todos esses documentos são públicos, qualquer um com celular, hoje smartphone, consegue baixar, tem mapa, informação, uma série de coisas. E é desses produtos e essas informações que nós vamos falar algumas delas. Nós não vamos falar de tudo, porque senão vocês vão ficar cansados, mais do que já estão, e vamos terminar meia-noite e não vai terminar toda a discussão. Então a gente pensou algumas questões que entendemos que é importante para vocês. Sobre o embasamento das macropropostas, principalmente para a área rural, a gente vem num processo, existe uma metodologia. Então, como eu falei, primeiro a gente tem que saber como é que está as coisas no município, na cidade, a economia e tudo mais, para daí a gente propor em cima disso. Então, só para mostrar aqui algumas questões, essa leitura técnica, mais uma leitura comunitária, que é o raio-x de como que a cidade está, levou várias as questões, ambiental, econômica, de mobilidade, de equipamentos comunitários, institucionais, regionais, etc. Foi um levantamento, chegou um documento com mais de 270 páginas na parte do diagnóstico, tá? E aí em cima dessas informações, aqui estão alguns mapas, tá? Que a gente vai utilizando. Então a gente consegue pegar computador, essa imagem aqui é uma imagem satélite. Então cada cor que tem, isso aqui é o município de Mogi Guaçu. E cada cor dessa daqui, roxo, verde, vermelho e tal, quer dizer que lá do imagem satélite, ó, eu tenho área urbana, vermelho. Ah, eu tenho reflorestamento, verde escuro. Ah, eu tenho uma área cinza. Ah, eu tenho uma área roxa, que é a cobertura vegetal. Então, a gente vai conseguindo entender o quê? O uso da terra, tá? Igual aqui, ó, quando a gente tem os pontos em vermelho, é onde tem mais concentração de pessoas. Lembra da história do perímetro urbano? Então, ó, a gente tem um pontinho aqui, onde está Martim Lutero, aqui, que é a parte urbana da cidade, são as áreas centrais de investimento. E a gente vai ter vários mapas, tá? Tanto do município como um todo, como, por exemplo, da área urbana da sede, com várias informações, onde estão as escolas, onde estão as principais vias. Tem vários círculos aqui que são as escolas. Então, uma escola, quando ela é projetada, ela tende a atender um público que está em volta. Então, se uma mãe vai levar a criança, não tem transporte coletivo, tem um raio de atendimento, que é quanto que uma criança consegue andar com a mochilinha nas costas para chegar na escola, e etc. Então, tudo isso tem metodologia, tem informação, a gente vai levantando e vai colocando, tá? A gente consegue analisar algumas informações com aqueles dados, aqueles mapas, etc. Né? A gente tem aqui a área central da cidade, né, da sede. A gente tem a leste, aqui em azul, uma área de manancial, que é onde vem todo o cuidado que temos que ter para ter abastecimento da maior parte da população na área urbana. Seguindo e pegando a estrada lá da sede, vindo aqui para Martim Lutero, a gente tem uma série de áreas mais baixas, né, próximo de rio, áreas com unidade de conservação, de reflorestamento, etc. Então, essas áreas elas vão ter cuidados diferenciados em relação a outros, né? A gente tem os pontos em vermelho aqui, por exemplo, onde tem localização, que o IBGE veio atualizar os dados, qual que é a população, qual que é a idade. Se eu tenho uma população muito nova, eu vou precisar mais de creche. Se eu tenho uma população de mais idade, eu vou precisar, por exemplo, da parte de saúde, com mais investimento do município. Então, esses dados eles são muito importantes. A gente também fez e deixou no site da prefeitura uma enquete, mostramos alguns dados na audiência pública, tá? Mas nós deixamos alguns questionários que a população. 56 pessoas responderam àquela enquete, isso não tinha sido demonstrado, a gente está trazendo aqui agora, tá? Foi perguntado várias perguntas, foi feito vários questionamentos, tá? E aí estou trazendo só algumas das questões mais ligadas ao plano diretor. 62,5% de quem respondeu diz que nasceu aqui no município. Ou seja, são pessoas que estão mais presentes com a história, a identidade,
o desenvolvimento. Então tem um sentimento de pertencimento e cuidado muito maior do que várias pessoas que poderiam estar vindo para uma obra, construindo e de repente decidindo morar aqui. E isso muda, porque a dinâmica, tá? Se vê uma população muito grande e não tem, a cidade não está preparada com posto de saúde, com habitação e tudo mais, isso pode desequilibrar, criar favelização, precarização de serviços públicos, entre outros. 19,6% mais de 40 anos que mora no município. Ou seja, Mogi Guaçu é um município que não sofre tanta influência assim em quem reside ou quem respondeu aqui o questionário, pelo menos, tá? Como moradores recentes dentro do município. Então, são pessoas que conhecem a dinâmica há um bom tempo. 78,2% dessas pessoas utilizam o veículo próprio para o trabalho ou para a escola como principal forma de deslocamento. E aí um outro dado importante, apenas 1,8%, aqui houve uma coincidência, pelo menos nas pessoas que responderam, tá? Utilizam transporte coletivo, público, ou bicicleta, ou vai fazer seus deslocamentos a pé. Então, é um município que estritamente utiliza veículo e mobilidade própria. Com isso, Gustavo, o que eu posso tirar? Mogi Guaçu tem que tomar cuidado com a largura das vias. Tem uma parte mais antiga da cidade, que é onde tem o patrimônio histórico, onde tem o sentido de pertencimento, quase todo mundo nasceu aqui, pelo menos quem respondeu, e que vive há mais de 40 anos. Vamos destruir a igreja da cidade? Vamos acabar com a ponte? Vamos acabar com a identidade? Não, a cidade ela existe. Tem lugares que as ruas estão mais estreitas, os lugares a rua pode estar mais larga, mas o modal, por enquanto, é de veículo próprio. Então, isso traz consequências. Se eu for fazer prédios e começar a ter prédios muito altos, que é uma coisa boa, a princípio, se eu não tomar cuidado, eu vou colocar carro demais na rua e vai estar engarrafado o tempo todo. Então, vou ter que investir também em transporte coletivo, que hoje tem um percentual baixo. Então, são várias questões que tem que saber medir e dosar para que um remédio, uma coisa boa, não vire um veneno. E isso é natural numa dinâmica de uma cidade. Só dei um exemplo aqui, mas várias outras. A modalidade, aí a gente tem, por exemplo, a gente foi definindo estratégias no plano diretor, ouvindo a população. Então, a própria rodovia que chega aqui no distrito já tem a possibilidade, a potencialidade de fazer uma via de ciclovia em que as pessoas possam fazer isso como lazer ou até mesmo de turismo, que é uma estrada bonita vindo para cá, né? Tem suas questões. Então, são questões que hoje não está estruturado ainda todo o trecho, mas o plano diretor já foi identificando, a população foi manifestando, então isso a gente foi dando respaldo. Tem uma parte ali que foi iniciada, então precisa ser desenvolvida, melhorada e tudo mais, e isso vai corroborando com aquilo que foi informado para nós. São dados que a gente levantou, técnicos, ou que a população colocou, leitura comunitária. Daqueles que responderam à enquete, a gente fez uma pergunta, o que a pessoa mais gostava ou se orgulhava da cidade? Veja, quase todo mundo aqui tem uma estreita relação com Mogi Guaçu. Então, a paisagem é o rio, é o terreno levemente ondulado, né? Então, em algum lugar tem um morro, estou numa parte mais alta, eu vejo de cima. Então, tem uma série de questões, né, da paisagem natural, 41%. O centro e o comércio, 36%, se orgulham disso. E 30% acha os empregos uma coisa interessante e de se orgulhar dentro do município. E aqueles que responderam o que poderia ser melhorado na cidade, já apareceu com mais da metade, um pouquinho mais da metade das pessoas, pavimentação, as ruas. Então, são várias as questões. Você tem uma quantidade muito grande de carros, você tem um cuidado com a rua que deve ser melhorada, mas às vezes eu não vou poder alargar a rua indefinidamente, né, sem ter consequências, então uma coisa vai levando a outra. Saúde, 41%, que pode ser melhorado, e o próprio trânsito, 34%. Então,
começa a aparecer aqui já para nós uma série de questões que a mobilidade, o trânsito e a forma como eu uso o meu terreno e eu me locomovo na cidade ou na região em volta, uma coisa importante. Então, toda e qualquer questão que a gente for fazer que tenha essa interação, ela vai chamar a atenção e vai ser importante. Aqui é uma outra forma, a gente colocou a enquete, tá? Em gráfico. Aqui é a qualidade, tá? Como que as pessoas identificavam a questão de saúde, educação, assistência social e transporte coletivo. Dividimos por setores. Isso aqui, na pesquisa, ela é até um pouco mais detalhada, mas aqui a gente fez para ficar mais fácil. Número 1, eu sou daltônico, tá, gente? Se eu falar as cores erradas, podem dar risada, mas me avisem, que daí eu tento perguntar qual é a cor correta. Mas para mim, isso aqui é um vermelho, nota 1 é a pior qualidade, verde eu acho, nota 5, melhor qualidade, tá? Vejam que a população acha como bom, muito bom ou ótimo a maior parte dos serviços e como péssimo ou ruim algumas partes. E a mobilidade está lá se destacando como uma questão que a população percebe nas suas respostas, tá? Como um setor que chama a atenção. Então, a educação tem uma quantidade, assim como assistência social, nos serviços, com um reconhecimento de qualidade melhor, por exemplo, que da saúde, apesar de que praticamente aí 75% entende como bom, muito bom ou ótimo. Sobre as propostas do perímetro urbano, então aqui foi só um exemplo, tá, das várias dados e diagnósticos que a gente faz durante a revisão do plano diretor. Está muito mais detalhado isso lá no site, vocês vão achar, né, o documento com 200 e tantas páginas a respeito disso. Aqui nós estamos mostrando a área da sede urbana, tá, de Mogi Guaçu, e a gente fez nessa revisão do plano diretor alguns ajustes. Expandimos algumas áreas e diminuímos outras, tá, nessa discussão da revisão do plano. É bom lembrar, tá, que aqui está o município de Mogi Mirim, aqui está o manancial, a represa, né, onde tem lá a usina, PCH, a gente tem aqui a reserva de patrimônio particular natural, que é aquela área próxima das áreas da indústria. E o que vocês estão vendo, agora eu vou errar a cor, tá, porque é bem o tom de azul e tom de verde que eu erro a cor, tá? Aqui eu acho que é um roxo, e aqui é um azul, é isso? Hã? Aqui é roxo, então tá. Aqui no roxo é onde a gente propôs expandir as áreas. Aqui, ó, nessa imagem, se vocês forem ver, é meio verde, um pouco de cinza, tem umas áreas em azul e tem os rabiscos aqui em laranja. Essa área aqui em vermelho, laranja, é o perímetro urbano atual, tá? E a gente vê forte tendência ao norte para a Estiva, para a região ao longo da rodovia estadual, na região nordeste e na região norte, que vem justamente aqui para o distrito, né, noroeste. A gente tem um impedimento muito grande, que é o limite do município, o rio, a região sul. Então, há uma forte tendência de expansão, tá? Então, aqui está a rodovia que vem para o distrito, aqui é a outra rodovia que vai para outras regiões de São Paulo, e a gente tem, então, essas áreas em roxo, tá, como proposta de expansão da área urbana, porque são áreas que estão próximas, tá, em que vão, né, pegar ali por Estiba Verba e outros lugares, Gerba, a gente vai pegar e vai ligar uma região a outra, né, e às vezes você tem a linha de trem, você tem a rodovia como áreas possíveis de expansão, sempre tentando trazer próximo aonde já tem bairro, infraestrutura e tudo mais, tá. Então, a área da sede, nessa proposta hoje, ela tem uma área atual de 55 km² de área urbana, e a proposta atual passa de 55 para 71 km², o que aumenta aí 16 km² de área. A gente tem que pensar que isso é o crescimento para os próximos 10 anos. Pode ser que aconteça tudo nos próximos 10 anos? Pode ser que sim, que dê um boom de crescimento e rapidamente já tenha que prever outras áreas. Pode ser que não. Vou dar um exemplo.
6 anos atrás, se eu falasse para vocês que ia dar uma doença e todo mundo ficar em casa, ninguém ia poder sair na rua, é imprevisível isso. Não tem como falar da Covid-19. Então, as dinâmicas de crescimento, tá? A gente levou, projetou a média de crescimento anual. A gente sabe que há a gente chama de pêndulo, né? As pessoas vão trabalhar, vêm trabalhar, saem para trabalhar daqui, tem gente que vem de fora para trabalhar aqui e vice-versa. Isso demanda também por áreas. E a gente fez todo o cálculo que depois isso no documento é apresentado. E da mesma forma que a gente tratou a área urbana da sede, a gente também fez nas áreas urbanas dos distritos, tá? Então aqui em Martinho Prado, tá? Nós temos, eu estou falando Martinho Lutero, gente. Olha para você ver, a minha dislexia também. A gente tem várias dessas áreas em roxo, tá? Em que a gente estava verificando sempre assim, limite de rio, estrada, a gente sempre tenta pegar limites físicos muito claros para tentar propor uma definição e o crescimento. Por quê? Dentro do perímetro urbano eu posso fazer investimento, eu posso transformar em área urbana, na área rural eu não posso fazer isso. Se fizer, vereador responde, prefeito responde, uma série de questões. Né? Aqui no bairro Sete Lagoas, tá? A gente tem, aqui também tem a quantidade de pessoas em cada uma delas. Então aqui no distrito de Martim Prado, 4.000 pessoas, 4.035 habitantes, dados do IBGE mais recente. Sete Lagoas, 19 pessoas, uma área bem pequena, mas é uma área urbana dentro do município. Vejam que em alguns lugares a gente propôs reduzir, tirou a área urbana, né, diminuiu. Chácara Horizonte Azul tem 341 habitantes, então aqui, ó, da mesma forma, você tem a rodovia, você tem o rio, a gente aproveitou a expansão para aquela região ali. E aqui no bairro, eu vou errar o nome, Nova Lausanne, tá? A gente tem 55 habitantes e houve uma redução aqui nessa área em vermelho, rosa, do lado de cá, mas houve uma expansão para uma outra área ali, mais adequada, mais plana, enfim, melhor para a expansão. A mesma coisa aconteceu em Chácara Alvorada, que é de frente ali Estiva Gerbe, e a gente também tem as Chácaras Palmeiras, né, que também é uma região de chácaras ali que foi proposto, então, um ajuste no perímetro urbano. Em cima daquelas áreas urbanas, eu já crio a primeira questão no planejamento. Eu defino o que é rural e o que é urbano. E no urbano eu posso fazer uma série de coisas. E o que é uma série de coisas? Pode farmácia? Pode posto de gasolina? Quantos andares? Pode escola? Posto de saúde, onde fica? Então, isso tudo. Pode ter indústria? Que área é área ambiental, parque, área de lazer e etc. Então, aquelas 4 leis que eu falei do plano diretor lá no começo, elas vão estar definindo isso. E aí precisa ter um mapa, que é aqueles perímetros, que vão indicar o que pode em cada uma das áreas da cidade. Tá? Então, no município de Mogi Guaçu, inteira aqui, toda a área urbana, que é outra coisa que o plano diretor fala, não pode só planejar a sede. Antigamente, o plano diretor era só da sede. Aí se esquecia do resto da cidade, do município. Não pode mais. Tá? Então, aqui, cada cor dessa é uma região, tá, do município. As áreas em branco, vocês podem ver que tem várias, então nós estamos aqui, temos várias áreas aqui em branco, tá, maiores, menores e tal, que são aqueles perímetros urbanos, são as macrozonas urbanas. Dentro dela vai ter um detalhamento maior do que está acontecendo. E dentro do município, ao longo das rodovias, tá, a gente tem alguns corredores, como por exemplo aqui, corredor de desenvolvimento turístico 1, que liga a sede aqui ao distrito, que liga a sede e leva para outras regiões de São Paulo, mas que passa por uma determinada área, que tem um outro corredor turístico que é em cima da área de Manancial, que eu tenho que tomar um cuidado maior. Então, cada região dessa cidade, do município, ela foi planejada e pensada. Existe Deus, na sua forma de planejar as coisas, fez uma coisa muito simples que qualquer agricultor sabe.
espigão e divisor de bacia. Se eu estou numa estrada e ela é o espigão, ela é o divisor, estou na parte mais alta, se eu cair para cá, tudo que eu fizer, se eu derramar um tambor de óleo, se eu jogar veneno, o que eu fizer, vou comprometer ou não uma bacia hidrográfica. Então é para defensiva agrícola, é para a parte de esgoto se eu estiver cuidando de suinicultura. Então, a própria gravidade e a própria divisão de bacias, esses espigões, nos tornam na área rural como delimitador do que são essas áreas, que para nós é uma unidade de planejamento de bacias hidrográficas. Tá? Isso também tem uma outra questão, que é o cuidado ambiental e o cuidado que essas áreas e rios podem ter e tudo mais. Então, cada mapa desse, cada trecho desse leva em consideração algumas questões. Que tipo de região? É mais alta, mais plana, mais dobrada? Tem uma divisão de bacia? Tem alguma estrada? Tem algum rio que faz essa divisão? Foi em cima dessas características que a gente foi dividindo o município. Grandes propriedades, pequenas propriedades, tudo isso estava lá no diagnóstico, tá? E aí a gente chegou a essa revisão aqui, que eu vou mostrar parte a parte para vocês. Então a área em laranja é a macrozona de desenvolvimento econômico, MDE, corresponde à área de entorno na região nordeste, noroeste da sede, então ela abraça a área urbana da sede nos dois lados, que é voltada para o incremento, para o desenvolvimento econômico. Se um dia a cidade for crescer, da parte da sede, por ela estar abraçando a sede, provavelmente é ela que vai sofrer as maiores tendências a serem ocupadas no futuro. Até porque elas vão ligar a vários municípios que a gente tem em volta e que vocês podem ocupar, né, numa revisão de um plano diretor mais para frente, etc. A ideia, então, é aproveitar os corredores econômicos, as estradas, dando características para o que vai acontecer ali e, eventualmente, que é uma questão de lógica e inteligência, aproveitar melhor essa infraestrutura. Então, eu vou colocar a indústria no meio do bairro ou perto da rodovia, que incomoda menos? Obviamente, próximo da rodovia. Então, a gente vai direcionando, por isso que de desenvolvimento econômico. E vai preparando esse território para quando ela for crescer, ela crescer para aquele lugar. Tá? Então, o objetivo é alancavar, né, a parte agroindustrial, mas se for um dia necessário também, né, a área futura da cidade urbana. Eu vou errar a cor. Que cor que é isso aqui, gente? Goiaba? Goiaba, então tá bom. Macrozona de reestruturação econômica. Tá? Entre esta região e uma região mais ao norte, que tem propriedades diferentes, ela é mais inclinada, mais dobrada e tudo mais, tem um mapa lá de declividade, que é quanto o terreno é plano ou inclinado. Se eu tenho um terreno plano, eu consigo colocar, sei lá, plantar soja, mesmo que não seja uma realidade, mecanizar a terra. Se eu tenho ela mais dobrada, eu vou ter que ir para a silvicultura, vai ser pequenas propriedades, porque isso naturalmente acaba acontecendo. Então isso vai moldando o formato do território. E aí, nessa macrozona de estruturação econômica, a gente então pega as microbacias na porção central do município, tá? E propõe aqui um cuidado mais de agroindústrias, agropecuária, tá? Que ela é uma área menor, mais enclausurada de pequenos rios, eu não vou conseguir, eu vou ter várias APP, reservas legais, etc., aqui nessa região. Tá? Então, o objetivo é dinamizar a agropecuária, incentivar novas culturas, tecnologia, né, a fim de aumentar a produtividade nessa região e dar uma maior integração com as chácaras, né, Alvorada e o desenvolvimento de algumas dessas áreas. Então, tem algumas áreas aqui em volta que tem esse contato. Já essa área meio amarela, meio ocre aqui, a gente tem a macrozona de atividade agro-silvopastoril, corresponde a microbacias ao norte do município, onde tem maior declividade, tá? Então é mais inclinada, e há um predomínio então da agricultura e silvicultura, que é reflorestamento e outras questões, porque o território é um pouco mais dobrado. A ideia então aqui é fortalecer as atividades agro-silvopastoris. Já essa região em verde, que é aqui do lado, está abraçando parte do distrito, tá? A gente tem então as microbacias que incidem nas unidades de conservação. Aqui existem algumas unidades de conservação próximas aqui, tá?
como, por exemplo, a Estação Ecológica Mogi Guaçu, Reserva Biológica Estadual, a Estação Experimental Mogi Guaçu e a RPPN, tá? Parque Florestal São Marcelo. E o objetivo, então, aqui é preservar, é criar uma grande área, um grande suturão, porque já tem uma série de unidades ali, então o cuidado para utilizar esse território não é igual aquelas outras áreas todas que nós vimos, até porque já tem cuidados e unidades de proteção. E a ideia aqui, então, é criar um grande maciço. E com isso, inclusive, existe possibilidade de aproveitar, né, investimentos e questões. É importante lembrar, gente, que a gente está vivendo uma coisa muito louca recentemente no mundo, que são a tal das mudanças climáticas, que tem gente que acha que não existe, tem gente que sabe o que está acontecendo e tem gente que está duvidando, até que a casa da pessoa é acometida. Tá? Eu sou do Paraná, a gente teve um tornado que acabou com uma cidade em 30 segundos. Imagina aqui, ó, 30 segundos. Muito menos tempo do que o Gustavo está falando para vocês. Acabou tudo, concreto armado partido. Eu nunca vi isso. Furacão, categoria 3, 5, que são as maiores do planeta Terra. Eu trabalho no Conselho de Arquitetura, eu estou presidente lá. Eu fui visitar. Tem quadras inteiras que estavam construídas sem nada. Eu não estou falando de chuva, como aconteceu agora em Juiz de Fora. Eu não estou falando de chuva pra caramba, como aconteceu no Rio Grande do Sul. As mudanças climáticas, elas estão aqui. Se a gente não preparar cidade para ter árvore, para quando tiver onda de calor, porque a árvore ela faz evapotranspiração, então ela ajuda a oferecer o calor. Se eu não trabalhar a drenagem, se eu não tiver a área permeável, o jardinzinho na frente, que todo mundo gosta de cimentar e tudo mais, essa chuva vai cair, vai escorrer rápido, quem morar embaixo vai se ferrar primeiro, para depois acontecer para quem estiver lá em cima. Isso é uma constante. E essas áreas verdes, que num primeiro momento, área ambiental, não vai servir para... Isso pode servir como serviço de pagamento por serviço ambiental. Você virar isso, tá? Seja para as indústrias que precisam da madeira, para reflorestamento, você conseguir ter um aproveitamento disso. Rio Bonito do Iguaçu, que foi o município do meu estado, foi o município que mais desmatou no Brasil de 1950 a 1990. Teve preço. Chegou 2025, tornado em 30 segundos. Então, assim, pode parecer que uma área verde lá longe não faz diferença. Não tinha área verde. Quando veio o vento, não teve árvore para parar, tacou a cidade. Tá? Então é só um exemplo aqui, mas isso vai estar acontecendo. A manilha que a gente colocava na prefeitura, colocava para fazer drenagem, há 20 anos atrás, ela já não responde à demanda da quantidade. Demora para chover, um calor danado. Quando chove, São Pedro vira o balde e não escorre água. Tá? Isso é fato. Tá? Então, essa área aqui, ela serve também como um escudo protetor aqui dentro do município para essas características. E falando em água, sem água a gente não tem processo industrial, não tem bebida, a gente não consegue viver como sociedade. Existe então essa bacia aqui, tá? Que é a macrozona de proteção do manancial. Essa área toda tem que ter um cuidado maior, tá? Que corresponde à microbacia de abastecimento público, com outras microbacias na região, e a ideia é salvaguardar para que a gente tenha então essa reserva hídrica, principalmente na área mais central, mais adensada do município. E aí a gente tem uma série de corredores. O primeiro dele, tá? Então aqui está Martinho Prado Júnior, o corredor de desenvolvimento turístico 1, é uma área que liga o distrito à sede, que tem potencialidades turísticas, como coloquei, que tem outras ligações importantes, como por exemplo a passagem ali passando e dando acesso ao presídio e outras questões, né? A gente também tem a ideia então de incentivar aqui empreendimentos turísticos ao longo desse corredor, com características turísticas, né? Implementando aí e fazendo essa dinâmica que parte pode ser absorvida pela área da sede, como também pelo próprio distrito. Há um outro corredor de desenvolvimento turístico
aqui a oeste e ali a leste, né, aonde corresponde ao traçado do eixo da SP 177-342, que vai de Mogi Guaçu para outras regiões, na localidade de Roseira, entre outras, tá? E que também tem potencial turístico. Então é possível criar ciclovias, rotas, turismo, área gastronômica, né? Existem várias cidades que estão descobrindo, né, a identidade, a culinária, áreas de chacras e questões dentro do seu próprio município. E aqui a gente aponta essas duas questões, que não foi só nós, foi também anseio da população que chegou para nós. E o corredor de desenvolvimento econômico principal, tá? Ele é uma espécie de V, só que esse V aqui é um Y, na verdade, ele atravessa a parte urbana, então dentro da parte urbana ela tem características um pouco diferenciadas, e corresponde então aos eixos rodoviários da 340 e 342, integrando os núcleos urbanos, e também passa por uma série daquelas áreas urbanas. Lembra aqueles perímetros urbanos? Então tá lá, ó, Chácara Alvorada, Chácara das Palmeiras, Chácara Horizonte Azul e o bairro Nova Lousã, entre outros, tá? Então, essas áreas em branco são perímetros urbanos, que é a macrozona urbana, e dentro dela há um detalhamento maior, tá? Que eu vou apresentar agora para vocês, que é o zoneamento urbano proposto para cada uma dessas áreas. Como a área no distrito ela não tem a mesma dinâmica e vigor que a área central da cidade, a gente foi mais homogêneo ao tratar o zoneamento do município, dos distritos, né? Então aqui em Martim Prado, essas áreas aqui em amarelo é a zona residencial 1. A zona residencial 1 é uma área mista, que eu posso ter residência, eu posso ter comércio, eu posso ter até pequenas indústrias. A gente também tem uma definição para indústria leve, que é essa porção aqui. Então, aqui está a rodovia que vai para o município vizinho, aqui é onde vai para a sede. Tem algumas áreas verdes aqui, né, que foram colocadas como uma zona de áreas verdes e de lazer. Tá? E da mesma forma, o bairro Sete Lagoas, que é inteira residencial. Esse azul que vocês veem aqui, roxo, é a zona de chacras, que foi o caso das Chacras Palmeiras, que é uma zona residencial. Qual que é a diferença para uma área de chácara para uma zona residencial? Zona residencial tem lotes menores. Chácara eu tenho uma área maior, privativa para cada um, porque a ideia ali da chácara é, obviamente, ter uma chácara, um espaço maior, etc. O custo da terra muda, o tipo de infraestrutura muda, as responsabilidades mudam em relação a essas situações todas. Já no bairro Nova Lousã, a gente tem como área residencial 1, a maior parte. Chácara Alvorada, de frente para a rodovia, a gente tem um aproveitamento industrial mais claro e forte, porque é uma tendência que a gente tem da rodovia. E para a parte mais aos fundos, área residencial. E aqui a gente também tem, em Chácara Horizonte Azul, uma área industrial mais pesada, né, e uma área residencial mais próxima. Tá? Nas áreas residencial do tipo 1, no zoneamento, a gente está propondo uma tabela que clarifica o que é o tipo de atividade para cada uma dessas áreas. Eu posso ter uma borracharia, eu posso ter um posto de gasolina, eu posso ter uma padaria, posso ter uma farmácia, eu posso ter uma casa. Então isso tudo fica regrado ali nesse zoneamento. E aí aqui o tamanho dos lotes e as alturas. A gente está simplificando, não está entrando muito em detalhes, tá? Então aqui em Martim Prado Júnior a gente tem a área residencial tudo aqui em amarelo, tá? Temos aqui um ponto, um trecho verde e outro verde. Se a gente olhar a imagem satélite, fica bem claro, tá? Que aqui tem um maciço, aqui tem uma outra área, o restante, aqui é uma área industrial leve. Na área industrial leve, os lotes têm 1.000 metros quadrados até 3 pavimentos de gabarito. Gabarito é a quantidade de andares. E aqui a gente pode chegar a fazer predinhos de 6 pavimentos. Tá? O mercado hoje tem isso. No mercado imobiliário, o município tem isso, o distrito tem isso. Hoje pode não ter, no futuro pode ter, depende. Tá?
Então, a gente já coloca 6 pavimentos que, por exemplo, tem uma outra questão que é importante, até por questões de norma técnica, acessibilidade, custo, tá? Até 4 pavimentos, a legislação, por uma série de questões, permite você construir prédios sem elevador. Quando você passa do 4º andar para cima, é obrigatório ter elevador. É óbvio, o condomínio fica mais caro, é um empreendimento que muda o padrão, então tem uma série de outras questões, tá, que acaba decorrendo disso. Mas, de certa forma, a gente também entende certas particularidades. Eu vou fazer um comentário assim, o distrito de vocês aqui tem uma estrutura muito melhor do que várias cidades no interior do Paraná, ou mesmo cidades no interior de São Paulo e em outras regiões. Está bem estruturado, tem asfalto, tem equipamento, tá? Tem áreas de indústrias próximas. Então, assim, é um diferencial. Por que não, então, poder trazer densidade? Porque trazendo densidade eu posso ter mais serviço, eu posso recolher IPTU melhor, o município consegue fazer um retorno do investimento, entre outros. Então, o plano diretor pensou nisso. E não só aqui, mas em outras áreas também. Como é o mesmo caso nas Chácaras Horizonte Azul, onde a gente tem uma zona de transição entre a área residencial e a indústria pesada, uma espécie de um cinturão verde, uma área que impeça que eu esteja com a minha casa do lado de uma indústria maior e tudo mais, mas aproveitando a própria rodovia para impulsionar e, se tiver que ter moradores, elas poderem estar próximas ali ao empreendimento. Da mesma forma, a Chácara Alvorada, onde eu faço um aproveitamento da infraestrutura industrial leve, e aí para trás eu tenho uma área residencial específica, e veja, eu tenho uma estrada que define bem claramente o que está na área industrial e na área residencial. E sempre aqui, ó, limite de propriedade, cheguei aqui, ó, tem um rio. Então a gente vai sempre tentando demarcar bem claro para o cidadão que eu estou na área urbana, passei da linha, atravessei o rio, estou na área rural. Passei a propriedade, passei a cerca, eu estou na área urbana. A mesma coisa no bairro Sete Lagoas, tá? 6 pavimentos, lote de 300 metros quadrados. E no bairro Nova Lausanne, também área com característica mais residencial. E as chácaras, Chácara das Palmeiras, tá? São lotes maiores, de 1.000 metros quadrados, né, em que eu posso ter casas até sobradadas, 2 pavimentos, etc. Da mesma forma, não vou entrar no detalhe aqui, porque é bem mais detalhado, tá? Na área urbana eu tenho uma série de outros detalhamentos. Basicamente eu começo com a zona do valorização histórico-cultural, área central, e aí eu vou abraçando ela, e à medida que eu tenho algumas vias, né, e algumas limites de bacias ou propriedades e tal, eu vou abraçando a zona, né, de atividades centrais. Agora eu vou errar todas as cores. Goiaba, rosa clara, então aqui histórico-cultural, aqui a área de atividades centrais, que é o centro da cidade, uma zona residencial 3, que é um gabarito maior, prédios mais altos, tá? Em que eu consigo verticalizar, então estou aproveitando a infraestrutura do centro da cidade, e à medida que eu vou saindo do centro da cidade e eu vou indo para os bairros, zona residencial 2, lotes ou alturas intermediárias, e zona residencial, lotes, construções mais baixas. E eu tenho algumas áreas e algumas características que a gente foi pensando. Não é comum, vocês estão aqui, vocês estão acostumados, mas não é comum um município ter uma universidade municipal e muito menos de medicina. Tá? Então, vocês são privilegiadíssimos com relação a essas situações e várias outras. E existe, então, algumas questões que a gente pode colocar Mogi Guaçu para fazer o diferencial dos municípios em volta. E uma delas foi buscar fazer uma zona de tecnologia e inovação, tá? Para o município. Então, não só uma área industrial, mas também, por que não pegar essa universidade, trazer fábrica que possa fazer remédio, farmácia, vacina, qualquer outra coisa disso e trazer para cá?
já aumentou a qualidade da mão de obra, aumentou o valor agregado do produto, e quem sabe isso não é um motivo do município fazer um boom, como hoje já vem pessoas para estudar, que não só de São Paulo, vem gente fora do estado para vir para cá. Então, para cada uma dessas, eu só vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas na audiência pública amanhã a gente vai detalhar mais. Para cada uma daquelas cores no mapa, tá? Cada cor dessa daqui, existe uma tabela que é a zona, cada cor é uma zona, e aí eu tenho o que eu posso de uso, comércio, serviço, habitação, indústria, se eu posso, está permitido, se é permissível ou se é proibido. E eu tenho aqui uma outra parte da tabela que é a ocupação. É como eu vou construir, aqui, ó, meu pretinho aqui, e o terreno aqui, essa mesa, como é que eu posso construir, quanto eu posso construir, a altura, quanto vai sobrar de área de afastamento e tudo mais, que é a ocupação. Então, eu recuo da frente, recuo para o lado, quanto que eu vou precisar disso para fazer uma garagem. Se eu for uma indústria, eu vou precisar de uma parte de manobra para caminhão, para não fazer isso na rua. Se eu fizer na área de comércio e serviço, eu não vou fazer pequenininho, eu vou ter que ter lá um estacionamento, então o terreno vai ter que ser maior. Tudo isso está amarrado uma coisa na outra, tá? E aí, para cada, então, uma daquelas cores que a gente tinha no mapa, a gente vai ter uma tabela com o uso, tá? E a ocupação de cada uma dessas áreas. E aí, outra coisa que a gente tem trazendo de inovação é tentar diminuir o conflito que pode ter de um determinado tipo de uso com outro pré-existente. Conflito sempre vai existir. Se eu estou numa casa, 2, 3, 4, e uma casa vira uma escola, vão reclamar que agora tem trânsito na rua. Se uma casa fechou porque nem tinha padaria ou farmácia, e fez uma padaria farmácia, a padaria vai gerar fumaça, vão reclamar que legal era que tinha o meu vizinho, agora não tem mais, agora tem, mas eu tenho a farmácia. Então, a gente criou uma categoria de habitação, de usos especiais, de comércio e serviço, de tipo de indústria, para tentar colocar aquilo que é mais próximo um próximo do outro. E aí, cada uma dessas zonas, elas têm os usos. O uso unifamiliar. Nesse lote aqui, eu tenho uma casa unifamiliar. Nesse lote aqui, habitação multifamiliar, eu tenho 2 prédios. Então, a gente vai criando formas para disciplinar a ocupação dentro do território, e cada uma delas nas áreas do centro tem esses detalhamentos. Aqui também nas áreas residenciais, né, dos distritos também tem esse tipo de categoria. E o resultado disso tudo vai virar aquelas 4 leis. Plano diretor, que são os objetivos, diretrizes, princípios. Nem tudo a gente consegue colocar num plano diretor. Ah, prefeito, vereador, nós precisamos trazer indústria aqui para o distrito. Faz uma lei de buscar tentar atrair que tipo de indústria? Moveleira, malharia, de produto de agronegócio? Então sai uma outra lei, mas o objetivo é desenvolver e criar emprego dentro do município. É o plano diretor que vai colocar. Ele não precisa entrar em muitos detalhes. Depois vai sendo ajustado. Perímetro, que é o que não é urbano, para saber onde eu for fazer tipo de investimento. Uso e ocupação do solo, altura, que tipo de construção, etc. Parcelamento, tamanho dos lotes. Eu não posso, é impossível, não é adequado eu falar que essa quadra aqui vai ter uma casa popular. Ó, com todo respeito, acho que todo mundo deveria morar num terreno desse tamanho, essa quadra é maior do que um terreno de uma casa unifamiliar. Não consigo colocar uma indústria de grande porte aqui, vai ficar espremido, vai ficar o peru no pires. Então, para cada tamanho, para cada tipo de uso, tem uma determinada infraestrutura e tamanho de terreno, que é a lei de parcelamento do solo. Se eu vou ter caminhão manobrando, a rua tem que ser mais larga. Se eu estou dentro de um condomínio, a rua vai ser mais estreita um pouquinho. Mas ela tem que ter um tamanho mínimo, porque se aquilo um dia virar passagem ou virar prédio, eu vou ter problema na cidade. Já mostrou lá, o problema era o trânsito, o problema era o pavimento, o problema todo mundo anda de carro, tem pouco transporte coletivo. Está tudo
amarrado uma coisa na outra. Bom, pessoal, em linhas gerais, só para vocês saberem, esses são os canais de comunicação que nós temos, né, no site. Se apontar o QR Code do celular de vocês, vai levar para o site, onde estão as informações. Querem mandar propostas, querem tirar dúvidas mais estruturadas, etc. O e-mail planodiretor@mojiguaçu.sp.gov.br é o canal durante todo o processo de discussão do plano diretor. Gente, tem muito mais coisa do que eu falei, tá? Existem 4 grandes eixos, vamos dizer, um eixo ambiental, um eixo econômico, um eixo institucional e um eixo econômico, onde a gente pegou várias propostas e colocou no plano diretor, mas para dar tempo aqui também da gente conversar, vocês pautarem, vocês fazerem a manifestação de vocês, a gente simplificou, especificou para ser mais para a área rural, e amanhã, na audiência pública, vai ser um pouco mais direcionado para a área da sede da cidade. Tá bom? Então, em linhas gerais é isso. Quem quiser fazer a fala, fica à vontade, é só levantar a mão, a gente passa o microfone. Se quiser continuar, vamos só tentar fazer a fala em 2 minutos. Se for pergunta, eu tento responder também em 2 minutos. E a gente vai alterando. Se quiser falar de novo, não tem problema. Deixa outras pessoas falarem e a gente vai distribuindo. Eu não sei se tem outro microfone, é só esse aqui? Tem outro microfone? Então, pessoal, fiquem à vontade, tá? Só pedir a gentileza que quando for fazer manifestações, a pessoa se identifica, levanta, fala o nome, que área que é, faça a sua manifestação da forma que achar melhor. Aqui, se puder, Cecília, o senhor aqui, de barba branca ali, e lá atrás o senhor de camisa preta. Boa noite, Carlos Pinheiro, eu sou morador de Mogi Guaçu, eu também sou administrador público de formação, mestre em geografia humana, e uma das coisas que foi colocada é a questão das vias, né? E aí eu vi que tem vários conjuntos de urbanos, mas eu não vi nada comentando sobre os caminhos internos entre eles. Porque eu já andei, eu não tenho carro, eu já andei até de ônibus no Serafim. Gente, não tem uma estrada que liga, talvez, aqui até o Itaqui, bem feita, né? Então, assim, como que vai ser essas conexões internas? Porque ali está perto das rodovias, então, quem sai da sede e vai morar nesses bairros e passa pela rodovia entra bem. Mas internamente, como vai ser essas estradas interna entre aqui, Itaqui, aí se eu quiser ir lá na Chácara Alvorada, isso pareceu que não ficou muito claro se vai ser asfaltada, se vai ter uma tecnologia de outro tipo de asfalto. E eu também, assim, há muito tempo, eu também pensava que era necessário ter uma ciclovia ligando Mogi Guaçu, né, ao Mino Afonso inteira para cá. Eu achei um diferencial. Obrigado, senhor Carlos. O plano diretor aqui de Mogi Guaçu, na apresentação da sede, nós vamos detalhar um pouco mais, porque os próprios bairros têm lugares que tem vazio entre eles, tá? E existe uma sequência que às vezes é ingrato. Eu tenho uma área que hoje a pessoa tem lá uma área rural e que ela está produzindo ainda, e eu preciso ligar uma região a outra. A prefeitura não, só se ela desapropriar, ela vai conseguir abrir uma via ou outra. O plano diretor, ele está com uma visão, tá? Não para todas as linhas principais de ligação, mas existe algumas vias que são diretrizes que estão amarrando até para fechar o zoneamento, por exemplo, de uma área de prédios mais altos para uma área mais residencial. Nós estamos propondo às vezes algumas novas diretrizes, que são aberturas de rua no futuro, tá? Para ligar uma região a outra. Quanto aos distritos, que é o que o senhor perguntou,
e aí é mais dificultoso, porque teria que urbanizar toda uma área. Por enquanto, está se pensando do uso da rodovia, que não é ideal, porque ele é de passagem, é muito longo, tá? Mas todas, essa é uma outra coisa que virou uma diretriz, aonde tiver rodovia, vamos colocar a diretriz de ter marginais. Então, ao longo das SP, principalmente, a ideia é que a gente tenha a rodovia de trânsito rápido, que eu posso estar passando de um município para o outro, e ter vias de aceleração, desaceleração, tipo agulhas ou questões do tipo, com vias marginais, e não só nisso, mas ferrovia, linha de transmissão, a gente também está aproveitando para colocar como diretriz. Qual que é o grande problema? O município não pode sozinho, a não ser que tenha dinheiro, bala na agulha, sair desapropriando, abrindo rua e asfaltando. Mas aquelas que são importantes ligando essas áreas, a gente colocou, né? E se tiver sugestões a mais, ou até que pareça um sonho muito impossível hoje, às vezes é válido colocar, trazer para nós, para a gente pautar isso, porque quando está como uma diretriz no plano, quando o empreendedor for fazer o loteamento, ele é obrigado a fazer aquilo. Principalmente largura, e a gente tem focado também o multimodal, principalmente modalidade, o modal ativo. Bicicleta, bike, ciclovia, andar a pé, calçadas mais largas, etc. É o que a gente está tentando colocar, que não ficou ilustrado aqui, mas como um dos princípios de diretriz. O senhor lá atrás. Meu nome é Gustavo, sou morador aqui de Martim Prado, tenho 42 anos aqui e nós temos uma carência aqui do distrito industrial. Nós precisamos do distrito industrial aqui no nosso bairro. E eu queria saber se tem um projeto já pronto, se foi aumentado a área que vai ser esse suposto distrito industrial. E nós precisamos desse daí para ter um crescimento no nosso bairro, no nosso distrito, né? Para quem sabe futuramente a gente conseguir fazer até uma emancipação, que é um sonho aí de algumas pessoas aqui que sonham em ter essa emancipação. Mas primeiro, nós precisamos saber sobre o emprego aqui em Martim Prado, é que a maioria trabalha na área rural, né? Então vem o pessoal do norte, eles trabalham na laranja, esse período eles vão todos embora. Quando vem 50 a 60 ônibus de pessoas trabalhar aqui. E quando ele sai, ele esvazia o bairro, entendeu? Então, os comércios, eles sentem essa partida deles para lá. Então, é uma coisa que a gente precisa muito saber sobre o nosso distrito. Gustavo, Obrigado. Xará, sim, a gente no zoneamento colocou, né, uma área industrial. Eu não sei se o projeto é o mesmo ou não sei, vou passar até para o Eduardo, ver se verificar se tem um projeto diferenciado industrial aqui. Boa noite. Na verdade, a gente tem um projeto pronto, a gente está nos trâmites de aprovação, licenciamento ambiental, e é isso. Então, em parte, tem o projeto, no zoneamento tem a área industrial. E outra questão que eu acho que ficou muito clara aqui na apresentação é que a dinâmica, não vou nem falar da emancipação, que é difícil hoje em dia criar municípios, criar a Câmara de Vereador tem um custo muito alto. Eu já fiz plano diretor de 2 municípios que eles, na verdade, quando eu estava fazendo plano diretor, ele já tinha, foram os 2 últimos municípios de Santa Catarina que teve emancipação. Era Laguna, virou Praia Brava. Então, quando eu fiz o plano diretor, eu fiz ele em módulos que pudessem estar separados, só que ainda era 2 anos depois de aprovado o plano diretor que eles iam se separar, porque tem um custo muito alto no Brasil. Mas, de qualquer forma, independente disso, o plano diretor está pensando aqui verticalização, área industrial, os usos aqui, usos que possam dar dinâmica. Aí a questão da dinâmica da área, se ela é atrativa, se ela é, entre aspas, refém de um ciclo econômico, como o da laranja ou várias outras que tem a questão da mão de obra e tudo mais, é um esforço que a gente tem que colocar. Do plano diretor, do que é zoneamento ou não, eu digo para vocês que a gente está dando as ferramentas possíveis, né? E aí é uma questão também de aproximação. Vocês têm uma proximidade muito maior com algumas outras áreas do que com o centro da cidade, por conta da geografia de vocês.
Do Distrito Industrial, você fala? Não vou saber agora de cabeça, mas eu posso te encaminhar isso depois, tá? A área industrial dá umas 6 quadras, eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Uma quadra. Mais ou menos. 6 quadras. Tá? As áreas dos lotes, 1.000 metros quadrados. Aí a metragem 6 vai estar 100 mil, 600 mil metros quadrados, mais ou menos. Estou falando bem grosseiro aqui, impreciso. Desculpa, ela passa para ti. Clareou, Gustavo? Boa noite, cumprimentar todos os presentes. Sou morador aqui do distrito, tive uma passagem na Câmara dos Vereadores, sou professor. Em relação ao distrito, né, é muito importante para o desenvolvimento e até um tempo atrás eu estive conversando no departamento de planejamento e o Ismael até na época disse da importância da possibilidade de fazer essa via. Hoje nós temos, posso mostrar ali no quadro para você? Aqui, ó. No distrito, a principal via hoje, ela é essa daqui, que é a Joaquim Cipriano de Carvalho. Ela dá acesso à Fazenda Campininha e vai para a Chácara Alvorada. O distrito ele está aqui, né? A gente tem um bairro aqui que está se desenvolvendo, uma aprovação de um outro aqui. E o que acontece? Veículos muito pesados, né, trafegam por essa via aqui, e é uma via que não tem a infraestrutura adequada para receber esses veículos. A gente tem uma mineração mais para frente, enfim. Seria importante no plano diretor estar prevendo uma alça aqui de acesso, né, que vai cortar esse meio do distrito, né, com veículos pesados. Então, seria importante a gente pensar em Mogi Guaçu, né, ir cortando e dando acesso para ir para a Chácara Alvorada. Acho que seria de muita relevância para o desenvolvimento. Perfeito. Está gravando ali, ele foi aproveitando o laser, mas assim, já ficou bem claro que é pegar aqui da parte mais ao sul e fazer um arco, a sugestão, abraçando o distrito aqui, né, fazendo um contorno, ligando para lá. Ficar anotado e registrado. Obrigado. Eu esqueci, você não falou o teu nome. Rafael. Rafael, obrigado. E um problema de desenvolvimento do distrito é que nós temos, com o passar do tempo, áreas que não eram urbanizadas e para uso de residência, né, que foram acabando sendo fatiados e tem a ausência do poder público de fazer essa fiscalização, e as pessoas elas são enganadas, né, se vende a promessa de que é mais barato, depois vai vir o esgoto, vai vir o asfalto, vai vir a iluminação. E até hoje, né, a gente tem esses problemas aqui no distrito de áreas que foram urbanizadas não da maneira a causar dignidade humana para quem ali mora naqueles locais, né? Então, depois vai se criando soluções paliativas, né? Mas, enfim, eu acho que carece um olhar diferenciado nesse sentido de não permitir essas desapropriações, essa enganação por parte de quem compra, que vai vir a infra e depois fica um problema para o distrito e para a cidade de forma geral. Obrigado, Rafael. Uma das questões que eu não trouxe aqui na apresentação, mas está dentro do processo, nas diretrizes, que primeiro ter a lei, né, e as regras. A gente está revisando elas no plano. Segundo, fiscalização, que é uma daquelas linhas institucionais dos 4 eixos que vai ter no plano, já tem equipe, né, e é primordial. Terceiro, o poder de polícia, não só da fiscalização, mas da sociedade. E o quarto, que também é tão importante, a gente tem programas de regularização previstas para questões, porque assim, a ocupação desordenada, que é o que você comentou há pouco, ela acontece em todo lugar e tem suas consequências. Então a gente tem que ter diretrizes e normas que permitam fazer esse tipo de regularização e apontamento. Então nas diretrizes do plano tem lá
né, diretrizes para criar os planos, os programas de regularização que vão estar no município como um todo, inclusive nas áreas urbanas dos distritos. Tá. Ao fundo ali, Cecília. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Meu nome é Alberdan Coaglio. Eu sou secretário até de Serviços Municipais de Mojimirim. Tive a oportunidade de elaborar o plano diretor de Mojimirim há 5 anos atrás e alguns outros planos, plano de arborização municipal, plano de saneamento rural, plano de gestão de resíduos sólidos. Até parabenizar o trabalho de vocês aí, está muito bom. Acredito que vai ser muito promissor e desenvolver o município de Mogi Guaçu. Nós vamos passar no futuro próximo agora para uma revisão no plano diretor de Mojimirim. E eu estou aqui hoje para representar até a minha família, que nós temos uma área aqui na Joaquim Cipriano de Carvalho, no final dela. É uma área até que já está dentro do plano de expansão urbana aqui do município, da parte do distrito. E a gente até tem um questionamento em relação à metragem do zoneamento, o parcelamento de solo. A gente acredita até que os 300 metros previstos para o parcelamento de solo para o distrito, a gente acredita que acaba inviabilizando o uso e ocupação de solo nessa região, que acaba sendo muito... na verdade, a gente prioriza a facilitação pelo acesso à área, né? Então, atividades como Minha Casa Minha Vida, um parcelamento menor de solo, para que a gente possa desenvolver a região aqui, o município, seria mais vantajoso para o município e dar acesso à terra para as pessoas. Até pelo relato do morador daqui, a gente conhece um pouco a região, sabe que tem ocupações irregulares, e a gente fazer com que o município, o distrito, tenha um parcelamento de solo de 300 metros, sabendo que em Mogi Guaçu, na cidade, na sede, e em Conchal, que tem uma influência muito grande aqui, sabe que o parcelamento de solo lá tem lotes de 200 metros, acaba inviabilizando o investimento aqui, fazer o parcelamento de solo regular. Então, a proposta nossa, da nossa família, né, é que a gente possa fazer um parcelamento de solo menor aqui no distrito, né, seria o regular de 200 metros, né, e para que a gente possa realmente desenvolver, ajudar a desenvolver, né. Meu pai estudou aqui nessa escola, cresceu aqui no distrito, a minha família mora aqui, parte da minha família mora aqui no município, no distrito. Então, a gente queria ajudar a desenvolver o distrito aqui para continuar fazendo com que cresça e, eventualmente, até consiga a emancipação do distrito aqui de Mogi Guaçu. Bem? Ok. Fica registrado. A gente verifica e vai estudar a questão do tamanho dos lotes para 200 metros quadrados. Tá? Uma das questões de diretrizes que podem acontecer são os programas especiais, que daí é o plano de habitação, né, Minha Casa Minha Vida, ou outros, quando de interesse social em lotes tamanho menores e tal. Para regularização fundiária, que é quase que uma complementação das duas falas, né, a legislação permite, para quando for regularização de situações, até o marco temporal da lei do REURB e entre outras questões, o parcelamento de 125 metros quadrados. Que daí começa a ficar muito pequeno também, né? Tem a questão do acesso, o valor da terra é uma questão importante, mas também tem a questão, entre aspas, da dignidade, que às vezes o lote é tão pequeno que a pessoa compra aquele lote e não consegue ampliar a casa dele. A gente vai levar em consideração, buscar verificar alternativas possíveis ou não aí para lotes mais próximos disso. E aí verificar também no levantamento do cadastro o tamanho médio dos lotes, né, para levar em consideração. Cecília, tem duas moças lá atrás que levantaram as mãos. Aqui a gente está apresentando a proposta da revisão, vocês estão trazendo outra proposta, o que só é bom alertar que a cidade toda de 200 metros quadrados pode ser que não seja a melhor parte possível ali dentro. Então, criar alguns gatilhos ou algumas áreas em que a gente possa ter lotes ou empreendimentos especiais em tamanho menor é uma possibilidade, porque você vai aumentar demanda para concessionária de água, de energia, quantidade de carro, pessoa, a densidade muda, tá? Mas a gente com certeza vai levar em consideração
não só aqui, em outras questões de lugares, essa questão dos lotes de 200 metros quadrados para habitação de interesse social. Tá? Boa noite, Gustavo. É só para entender qual o procedimento, num caso parecido com o do Oberdan, como que a gente faria para apresentar a nossa área e pontuar o que a gente gostaria que mudasse, de 300 para 200. Qual é o procedimento que a gente tem que Pode fazer? falar aqui para ficar registrado, mas assim, se vocês têm sugestões, conseguem apresentar uma forma mais detalhada e tudo mais, manda no e-mail do plano diretor para que a gente possa analisar e verificar. Não quer dizer que tudo que é pedido a gente consegue, né? Ah, eu quero acabar com a PP. Não pode, tem lei federal. Ah, eu queria que o lote fosse 100 metros quadrados. Não, não pode. Tem a lei de parcelamento que diz as circunstâncias para determinados lotes. A gente vai buscar analisar o estudo e consequência daquilo tudo, tá? Porque são várias questões. É densidade construtiva, de serviço. É que como a gente já tinha estudos anteriores da mesma área e agora mudou, a gente gostaria de apresentar os mesmos estudos que foram apresentados anteriormente para... Ok, sem problema nenhum. O e-mail é do plano diretor. Quem faz a gestão é a prefeitura, eles vão caminhar para nós, a gente vai sentar, vai analisar, vai sentar com a equipe técnica e outros e vamos apresentar os impactos disso tudo. O prazo de resposta, mais ou menos? A gente vai buscar fazer da forma mais rápida possível. O que a gente coloca geralmente nas audiências? 2 semanas pelo menos, tá? Mas aí a gente tem então uma agenda de reuniões com o pessoal da prefeitura e tudo mais. E por uma questão de custo e facilidade de tecnologia, às vezes a gente tem feito algumas reuniões virtuais também, tá? Eventualmente uma reunião dessa aberta para a comissão de acompanhamento, não sei se está na comissão de acompanhamento ou não, mas ali a gente pode fazer e esclarecer e dar respostas. A gente apresenta, é que aqui eu tentei ser mais sintético, mas na audiência pública de amanhã a gente vai mostrar alguns pequenos estudos, não em nível detalhado, por que a gente propôs os gabaritos, as alturas e tudo mais na área mais central, que é o foco lá. Tá? Aí tentaremos fazer nessa mesma linha. Tá? 15 dias pelo menos é um tamanho razoável para encaminhar. Todo e qualquer documento que vier do plano diretor vai fazer parte, vira anexo, a gente vai dar um tipo de resposta ou devolutiva mínima de respeito. Tá? Mas alguém tinha a outra senhora ali do lado? É a mesma coisa, tá ok. Aqui, Cecília, o rapaz de camisa preta. Tudo bom? Boa noite. Eu sou o Bernardo da BRZ, que a gente tem construção aqui principalmente voltada à habitação popular, né? E eu estava dando uma olhada aqui no plano diretor a respeito das áreas, tanto no distrito como as áreas centrais, que vai ser a discussão amanhã, a respeito das áreas de interesses sociais. Né? Como é que vocês estão pensando nisso? E com relação também, eu vi que o gabarito está muito bem explicado, a respeito das taxas de ocupações e adensamento. O motivo maior talvez seja lá na própria audiência amanhã, mas aqui a gente tem várias dos valores que vão ser apresentados. Existem que não está marcado aqui efetivamente como zona, mas existe o objeto da ZEIS, que é a Zona Especial de Interesse Social, que vai um pouco, daí de novo, que o Rafael falou, que o Oberan e você, Breno, coloca, que são os programas especiais voltados à baixa renda e tal, que aí permite diminuir o lote, taxas de ocupação diferenciadas e outras questões, então eles estão amarrados. As ZEIS, elas vão permitir, o plano diretor vai permitir a criação de ZEIS em algumas áreas, então vai ter área que não vai ter como ter ZEIS, você vai botar ZEIS do lado da indústria, porque vai criar conflito e tudo mais. Então, algumas delas têm esses ganchos e dispositivos ali para fazer a implementação. Existem outras ZEIS que podem ser atribuídas, que não estão nesses mapas aqui de zoneamento, que é programas de regularização. Então, onde eu tenho uma ocupação, ou um bairro, uma propriedade que já foi ocupada de forma inadequada e tudo mais, e precisa fazer uma
uma ação, e é uma ação que ela não resolve às vezes em um ano, são vários anos para poder, aí você decreta ZEIs de regularização. Então você tem ZEIs para produção de casa num lote novo, com pedido e tudo mais, né? E aí você tem o outro que é de regularização possível. Só para citar dois, teria até mais tipos, mas são áreas e programas a serem colocados, que estão previstos nas diretrizes. Porque o plano diretor hoje vigente aqui, e até Mojimirim comparando, ele tem, com relação ao terreno, você divide, cada unidade habitacional você tem que deixar 50 metros. Né? Hoje é o vigente aqui. Como é que você estava pensando nessa parte? Porque eu entendi o gabarito de altura, mas se a gente consegue, por exemplo, colocar 20 por andar numa área... Taxas de ocupação, se eu não me engano, Isso. varia de... Vou lembrar de alguns, não vou lembrar de todos agora. 70% de ocupação, tem de 65%. As áreas mais residenciais, mais afastadas, que são essas em amarelo, 50%, se eu não me engano. Então ela vai variando ali. E programas de habitação, elas podem ter regras mais flexibilizadas. Perfeito. Mais alguém? Rafael de novo, Cecília. A questão da rodovia Almina Afonso, né? A principal via de acesso para o distrito, eu acredito que ela tem um potencial muito grande para que a parte industrial ela vá se desenvolvendo ao longo, né, dessa via. E o que acontece em relação ao plano diretor, né, se já está previsto, no caso, você disse do roteiro turístico, né, eu achei bastante interessante, parabenizar você pelo trabalho. Isso já acontece hoje, né, não de uma forma incentivada, mas é um roteiro que eu acredito que mais de 100 ciclistas utilizam ali para fazer os percursos durante o final de semana, então é visível essa utilização já sem um acostamento, uma ciclovia, então é muito importante que isso, né, de fato venha a se tornar consolidado dentro do plano diretor, e também a previsão desse acostamento, né, e tem se desenvolvido algumas empresas ali, né, bem próximas à via já, né, que talvez vai dificultar algo nesse sentido para o futuro, então a importância de se prever o desenvolvimento ao longo dela, para que não tenha esses problemas, né, de perigo também, né, de pessoas cortando a via sem os devidos acessos. Rafael, a ideia foi a escuta que a gente teve, que já tinha programas. Quando eu falo programa, intenção de fazer a via específica, a ciclorrota, a ciclofaixa, que já tinha a prática que estava acontecendo, que é um local que tem essa potencialidade, como foi descrito, e que precisa estar implementado como diretriz. Então, no plano ele entra, cada corredor desse que vocês estão vendo aqui, podem ver que eles têm a mesma proporção, por exemplo, não tem um mais largo ou menos, todos eles têm, agora não lembro se são 500 metros, 200 metros, quando você termina ali a faixa de domínio, né, porque você tem a faixa de domínio e depois você tem a faixa notificante, então após a faixa notificante, aquela faixa para fazer um aproveitamento. E a ideia, como eu falei rapidamente, né, é você permitir serviço, posto de gasolina se precisar, restaurante, colocar a infraestrutura, melhorar, e para que, por exemplo, você está numa rodovia estadual, você vai fazer intervenção, isso não é do prefeito. Ele tem que estar no plano diretor, para ele bater na porta do governador, para pegar com o deputado, você sabe bem como é que é o processo, então a ideia foi colocar. E os dois eixos, né, que é aquela ideia, e aí o que o senhor Carlos coloca sobre alguns eixos que a gente está falando de rodovia, que é bem mais longo, né, mas também tem vários trechos pensados ali dentro das diretrizes do plano diretor, no zoneamento, como rodovia, como ruas, com um desenho diferenciado, um canteiro, uma calçada mais larga, uma ciclovia, para fazer essas interconexões importantes, né? Porque
o ir e vir de trabalhar não é só colocar ciclovia e tudo mais, você tem que criar uma série de questões. Em relação aqui nós estamos num distrito e dentro do distrito a gente já tem bairros novos, né, loteamentos, né, para serem aprovados. E o último loteamento que foi aprovado e urbanizado aqui é o Recanto dos Alves. E hoje, se você for dar uma volta lá, isso já foi apontado diversas vezes, está todo quebrado o asfalto, todo craquelado, parece até uma estrada de terra, assim, em alguns pontos, né? A dificuldade de se fazer aquilo que estava estabelecido quando se faz a questão da elaboração de um novo bairro, para que as empresas que pegam esse empreendimento, na ponta, né, entregue, por exemplo, a espessura do asfalto que era solicitado, a infra que era solicitado, porque eles vão barateando, né, e vai ficando cada vez pior para quem depois vai usufruir. E depois a prefeitura fica com um problemão também, né, porque é uma rua que as pessoas, né, por último vai cair na conta da prefeitura esse problema, né, do asfalto, por exemplo, de galerias, né, também, para que capte essa água da chuva. Então, acho que é um problema muito comum nas novas áreas que estão sendo urbanizadas na cidade. A qualidade da mão de obra ou do produto que é entregue tem várias questões, né? Quando você tem licitação, que é um serviço da prefeitura, tem a 1473, que é a lei de licitações, que substitui a 8666, tem Normatec, tem uma série de outras questões. A gente sabe que existem empresas e empresas também para produzir moradia, né? Tem uns que é casca de ovo e outros você pode tacar uma marreta que não trinca, né? E é uma questão de qualidade como é feito. Nesse ponto, sobre pavimentação e outras questões, a última legislação, que é de parcelamento do solo, ela coloca quais são os serviços mínimos necessários para cada tipo de parcelamento que pode ter, colocando alguns critérios. A gente não chega a entrar em critérios de norma técnica, quanto de PUV, quanto de substrato, etc. Tá? Mas se coloca, se é possível, por exemplo, num empreendimento de habitação de interesse social, aceitar paver do que o asfalto, porque isso vai baratear o custo, porque se eu botar o asfalto, eu vou pegar e dividir X lote de pessoas, vamos supor que seja habitação de interesse social. Então existem mecanismos e questões que são dos produtos dos serviços que foram prestados, que aí a prefeitura, sim, cabe a prefeitura e a Câmara de Vereadores fazer a fiscalização destas obras e tudo mais, para considerar elas completadas como uma infraestrutura básica. Quando você faz a lei, quando você segue o parcelamento do solo por lei, fica mais caro o empreendimento, mas você entregou o mínimo. Eu cumpri, eu como proprietário, tenho o direito de parcelar o meu solo na área urbana. Ok, a lei fala isso. Mas para eu ter o meu direito, eu tenho que ter o meu dever de entregar a infraestrutura. É poste, é meio fio, é drenagem, é asfalto, é paver, etc, etc, etc. Tem um custo, boto uma planilha, vendo no mercado. Qual o problema no Brasil e o problema do histórico nosso, que foi aquilo que foi relatado aqui. Quando se faz arrepio da lei, não tem nada disso, espera-se que a prefeitura vá lá como uma varinha de condão e vai resolver o que os outros venderam, que é crime, que não pode. Está escrito na lei, eu não estou falando nada, não fez o que é o procedimento correto, é crime. E aí tem toda uma outra questão. E o problema é que, no meio disso, todo mundo paga, não importa se está no centro da cidade, se está na beira, no bairro periférico ou se está no distrito. Está todo mundo pagando IPTU, pagando os impostos, vai para a mesma conta que vai cair para todo mundo. E a questão dos serviços e tipos de via. Esse plano diretor também ele classifica vias. Como você comentou do contorno, você tem via arterial, via estrutural. Então, dependendo do tipo de via, quando for licitar, vamos supor que a via ela era um padrão normal. Aquilo era uma passagem de tropa de burro, carro de boi, daí pavimentou, foi alargando, teve pedra irregular, depois tirou aquilo, virou asfalto.
quando for licitar, se aquilo está no plano diretor, que é uma via estrutural, ficou tão caro o asfalto, ultimamente, que as rodovias estão sendo feitas de concreto. Rodovia de concreto era impensável há 20 anos atrás. Há 5 anos atrás ela se tornou viável por conta do preço do CBUQ, que é o asfalto e tudo mais, porque está caro. Então, assim, as coisas vão mudando, as tecnologias vão mudando, mas o plano diretor criou categorias que, quando vier novos pedidos de investimento e etc., que aí tem contrapartida federal, estadual e outras, você ter as categorias vão ajudar, se essa via é mais larga, se ela tem que ter um substrato mais forte, se ali é passagem, porque em algum lugar os caminhões, como você propôs, é um contorno, então vai ser no contorno. Mas e quando ele tiver que entrar no distrito? Então aquela via da entrada do distrito, ela tem que ser diferente da via da parte interna. Então essas coisas todas elas podem ser agregadas. Nas leis, voltando, a gente tem no parcelamento do solo, que é abrir, né, área virgem, nua e crua para loteamento urbano, categorias de infraestrutura atreladas aos tipos de vias também, arterial, coletor, etc. Tá? É isso? Bom, pessoal, queria então agradecer a todos a importância de vocês terem vindo aqui. Houveram várias questões apontadas, vamos analisar e ver elas todas. Queria convidar e lembrar, então, na associação comercial, não sei qual é o tamanho do público, Eduardo e tal, eu sei que tem um foco da oficina com quem está acompanhando o plano conosco, mas a audiência pública amanhã na Câmara, né? No teatro, desculpa, no teatro Tupec, às 5h30 da tarde, tá? Aí o foco vai ser um pouquinho diferente, vai ter informações um pouco mais, vamos dizer assim, novas do que não foi colocado aqui, tá? E é oportunizado o espaço para as complementações também. E até o final, quando isso tudo tiver virado minutas de lei, né, vai ter aquela quarta etapa, que são aquelas discussões, ok? Da minha parte é isso. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado a todos. Agradecer a Maria Clara mais uma vez, diretora aqui da Geraldo Sorg, por ceder o espaço. Nosso muito obrigado. Amanhã, a partir das 5h30 da tarde, no Centro Cultural de Mogi Guaçu, Teatro Tupec, você é o nosso convidado. Prefeitura de Mogi Guaçu, Governo de Trabalho.